Imagina só abrir um manuscrito super antigo, um texto sagrado que foi reverenciado por gerações. E aí, do nada, a gente encontra uma afirmação que simplesmente quebra toda a linha do tempo da história humana. É, isso é bem impactante. Sim, muito. É como ler um documento do primeiro século e dar de cara com a alegação de que um homem que, tipo, acabou de ser crucificado em Jerusalém era, na verdade, a mesmíssima entidade cósmica que abriu o Mar Vermelho milhares de anos antes. Nossa, sim. É uma reengenharia histórica gigantesca. Exatamente. É um nível de mudança que desafia a forma básica como a gente entende o tempo, sabe? E a literatura também. E é exatamente essa mecânica um tanto vertiginosa que nós temos sobre a mesa na nossa imersão de hoje. E o material que baseia tudo isso é bem denso, com certeza. O material de base é um documento formidável chamado O Clímax da Revelação Exegese Cristológica do Antigo Testamento. E a missão dessa nossa análise profunda de hoje é investigar uma das questões teológicas mais intensas de todas. Que é entender se o Antigo Testamento já apontava naturalmente para a figura de Cristo, certo? Isso. Ou se, por outro lado, os autores do Novo Testamento simplesmente forçaram essa presença lá nos textos hebraicos antigos, tipo reescrevendo a história para validar as próprias crenças depois de um trauma enorme. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque essa tensão é o que define qualquer investigação séria sobre literatura bíblica, sabe? Uhum, faz todo sentido. O próprio documento já estabelece logo de cara os perigos de como a gente lê isso. Ele aponta para dois extremos bem problemáticos. De um lado, a gente tem um ceticismo totalmente hermético, tipo uma leitura puramente acadêmica e fria. Exato. É aquela leitura que reduz toda a literatura hebraica a um simples registro sociológico e histórico de um povo do Antigo Oriente Médio. O texto é dissecado, sabe, isolado no tempo dele, e qualquer possibilidade de uma coesão literária de longo prazo é simplesmente descartada. Entendi. E no outro extremo desse pêndulo, a gente tem aquela leitura que transforma o texto num delírio alegórico, né? Nossa, sim, a alegoria sem limites. E aquela mentalidade de que cada vírgula, cada número, cada pedaço de madeira mencionado lá no Gênesis precisa ser obrigatoriamente um código secreto e direto para algo no Novo Testamento. Pois é, e aí acaba se ignorando o contexto original. Sim, a intenção de quem escreveu na época vai para o espaço. O texto vira, tipo, um teste de rochas, onde o leitor de hoje projeta a figura de Cristo nas coisas mais artificiais possíveis. Ler o Antigo Testamento, assim, é como assistir a um filme cheio de reviravoltas. Como assim? Um filme de suspense? Isso. Pensemos naquele suspense clássico, super bem construído. Durante as 2 primeiras horas, a gente acompanha diálogos confusos, objetos jogados no cenário, olhares estranhos. Mas quando o final é revelado, todos os detalhes do início passam a fazer sentido de uma forma totalmente nova. Ah, entendi aonde você quer chegar com o filme. A pergunta é, se a continuação desse filme, que seria um Novo Testamento, apenas inventou conexões fantásticas através de truques de edição na história, ou se aquele clímax já estava sendo preparado na arquitetura do roteiro desde a primeira cena. Olha, para entender se houve um truque de edição ou um planejamento real, a gente tem que olhar para um caminho mais sólido entre esses dois extremos, sabe? É um caminho acadêmico defendido por estudiosos de peso, como o Bruce Metzger. Tá. E qual é a regra de ouro do Metzger para isso? A regra principal é o princípio dos sensus literalis. Antes de dar qualquer salto teológico lá para o futuro, o texto precisa obrigatoriamente falar no seu próprio tempo. Para o público que estava vivo na época, claro. Exato. O sentido literal, histórico e gramatical tem prioridade. A integridade da narrativa no momento em que ela foi escrita não é negociável. E o documento ilustra isso perfeitamente com o profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. Que é aquela passagem famosa que diz: "Do Egito chamei o meu filho". Isso mesmo. No contexto original de Oséias, escrito séculos antes de Cristo, ele estava claramente ecoando o evento lá do Êxodo, Deus declarando a nação de Israel como filho dele, sabe, ao tirar os escravos do faraó. Então, ele estava falando sobre uma nação inteira e no passado. Com certeza, não tem nenhuma ambiguidade gramatical ali. Referia-se à nação de Israel e ao resgate do cativo egípcio. Ponto final. Mas aí que está o problema.
Porque quando o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 2, pega essa frase exata e a usa logo depois que a família de Jesus foge para o Egito, a acusação óbvia seria de fraude. Não. À primeira vista parece uma apropriação indevida mesmo. Mateus pegou um texto que falava de uma nação no passado e forçou para falar de um bebê no presente. Se a gente fosse advogado de defesa do texto antigo, diria que Mateus tirou a frase totalmente do habitat natural. Essa seria a conclusão rápida, sim. Mas o que o documento explica, e isso é crucial, é que Mateus não está cometendo um erro, nem distorcendo nada. Ele está operando com um conceito chamado tipologia. Tipologia. Como isso funciona na cabeça dele? Para o Mateus, Jesus é identificado como o verdadeiro Israel. Ele está cumprindo com perfeição aquilo que a nação de Israel falhou em cumprir lá atrás. É um cumprimento, sabe? Não uma distorção. Entendi a mecânica. Mas, sendo honesto, isso não soa como uma desculpa bem inteligente para reciclar versículos antigos e dar a eles um novo significado que seja conveniente? É uma objeção muito comum, mas a tipologia é mais profunda que isso. Deixa eu tentar uma analogia de protótipo e produto final. É como se Israel fosse o protótipo de uma máquina que apresentava falhas, quebrou, não entregou resultado. E aí, séculos depois, Jesus fosse a versão final, perfeita, que realiza a intenção do inventor. O que é fascinante aqui é justamente entender a diferença sutil, mas colossal, entre essa tipologia e uma alegoria arbitrária de inventar significados. E qual seria a diferença na prática? A alegoria descantaria o protótipo e diria que as falhas eram mensagens mágicas. A tipologia não. Ela respeita o peso da história de Israel. O evento no Egito aconteceu de verdade. Mas para os autores bíblicos, Deus projeta a própria história em padrões reais de repetição histórica. Então o evento inicial deixa um molde, uma tensão que pede por uma resolução no futuro. Exato. Mateus não está só copiando e colando o texto. Ele reconheceu o padrão de Deus. Mas isso nos leva a uma questão óbvia. Que é o que fez a chave virar na cabeça deles. Porque, se essa tipologia existia, o que fez com que os autores do Novo Testamento de repente despertassem para esses padrões? Eles pareciam bem confusos antes da crucificação. Totalmente confusos. Eles queriam um líder militar, alguém para expulsar os romanos. O que mudou a lente de leitura foi um evento muito específico, pós-ressurreição. O caminho de Emaús, certo. Isso. O foco do material recai sobre Lucas capítulo 24, versículo 27. É o momento em que Jesus, já ressurreto, caminha com 2 discípulos e passa a explicar as Escrituras a partir de Moisés e dos profetas. Ele literalmente dá uma aula de como ler os textos antigos. Exatamente. O evento de Cristo, a ressurreição, se tornou a chave hermenêutica de toda aquela literatura antiga. Sem a ressurreição, eles nunca teriam enxergado o padrão. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque me lembra muito a experiência de usar óculos 3D no cinema. Adoro essa analogia. Conta mais. A ressurreição funcionou como colocar óculos 3D. Quando você olha a tela sem os óculos, a imagem está lá, sempre esteve. O texto antigo não mudou. Mas parece tudo borrado, sabe? Ou incompleto. As cores não encaixam. Sim, fica uma confusão de contornos. Mas quando os apóstolos colocaram a lente da ressurreição nos olhos, subitamente aquelas sombras antigas, tipo os sacrifícios de Levítico, que pareciam só rituais sangrentos, ganharam uma profundidade absurda e pularam da página. A imagem assumiu a forma projetada. Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, a gente percebe como isso revolucionou a mente daquela comunidade judaica do primeiro século. O impacto foi absoluto. Imagina ler sua própria herança milenar de uma forma inédita. Sim. E o documento aborda isso olhando para a carta de Paulo aos Colossenses. Ele diz que o sistema antigo era só sombra e que a substância é Cristo. Pensa na imersão do sistema sacrificial detalhado no livro de Levítico. Ao capítulo 16, o maquinário pesado da redenção deles. Sangue, sumo sacerdote, toda aquela tecnologia de purificação. Pois é. Mas quando você vai para Hebreus 9, Cristo é apresentado como o sumo sacerdote definitivo. A antiga liturgia vira uma maquete. O ritual era a promessa sussurrada e o sacrifício de Cristo é o cumprimento gritado, sabe? A sombra se dissipa diante da substância real.
Mas com essa lente 3D ajustada agora na nossa cabeça, como exatamente essas conexões aparecem no texto cru? Porque o documento divide isso em 3 mecanismos específicos que precisam ser compreendidos, não é? Exato, o texto é cirúrgico nisso. A primeira categoria é a profecia direta. Diferente da tipologia de padrões, a profecia é específica. É um anúncio declarativo. Quase como coordenadas de GPS histórico, né? Sim. O maior exemplo é Isaías 7,14, sobre o nascimento a partir de uma virgem, que o Mateus associa a Jesus. E Miqueias 5,2, que aponta o local exato, Belém. A profecia direta exige essa correspondência literal de origem e destino. Tá, essa é a base clara. E qual é a segunda categoria? A segunda é a tipologia ampliada. Não só textos, mas figuras e eventos colossais. Por exemplo, Romanos 5,14 conceitua o primeiro homem, Adão, como uma figura daquele que havia de vir. O federalismo, onde o novo representante conserta a falha do primeiro. Exatamente. E tem o Cordeiro Pascual do Êxodo ecoando em 1 Coríntios 5,7. Mas o detalhe que eu acho fenomenal é o Êxodo como uma antecipação da redenção definitiva em Lucas 9,31. Que é onde Jesus fala sobre a própria morte usando a palavra êxodo em grego, certo? Libertando o povo não de um faraó, mas do império da morte. Isso, a cruz vira o êxodo cósmico. Mas a terceira categoria é a que mexe mais com a cabeça da gente. As teofanias e cristofanias. Sim. É a afirmação de que a própria entidade divina, o Cristo pré-encarnado, estava materialmente operando na história de Israel bem antes de nascer como homem. O documento fala do aparecimento do Filho do Homem nas nuvens, lá em Daniel 7, que Jesus aplica diretamente a si mesmo em Marcos 14. Mas espera aí, a parte que me deixou mais impressionado foi o detalhe de Judas, versículo 5. Aquela variante textual assustadora. Sim, dizendo que foi, de fato, o próprio Jesus quem libertou o povo do Egito e destruiu os incrédulos no deserto. Olha, eu pergunto, existe o risco de criarmos tantas categorias metodológicas que acabamos engessando textos que deveriam ser viscerais e poéticos? Transformar o resgate do Mar Vermelho num laboratório teológico não tira a vida da história? É um perigo real focar só na aridez acadêmica. Mas o autor defende que essas categorias não são caixas restritivas. Elas são mapas, ajudam a mente humana a não se perder na complexidade. Então os apóstolos não estavam destruindo a poesia, estavam fornecendo um código-fonte para entendermos a engenharia da coisa. É bem por aí. Sem esses mapas, a gente perderia a unidade literária de milhares de anos. E para provar a força dessas lentes todas, a análise se volta para o que talvez seja o maior quebra-cabeça teológico do Antigo Testamento. O enigma que exige a fusão de todas essas categorias. O Salmo 110, versículo 1. O foco vai inteiramente para ele. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. É uma frase tão curta, mas quebra totalmente a lógica linear. Sim, o texto destrincha como esse versículo é resgatado de forma explosiva no Novo Testamento, em Mateus, Atos e Hebreus. E tudo para resolver um paradoxo aparente. Que o Messias não é apenas filho biológico da linhagem do rei Davi, mas ele é, ao mesmo tempo, o próprio Senhor de Davi. A matemática dinástica deles entra em colapso com isso. Pela lei do Oriente Médio Antigo, o patriarca fundador é sempre superior aos descendentes. Então, o que tudo isso significa? É bizarro se a gente ilustrar essa estranheza. Pensa comigo, é como estudar uma dinastia real secular e descobrir que um tataraneto distante, de alguma forma inescrutável, tem autoridade suprema sobre o rei fundador da linhagem. Exato, o herdeiro que manda no patriarca. E pior, descobrir que o fundador já sabia disso quando escreveu a história lá no começo. Isso quebra as regras do tempo e da hierarquia completamente. Isso levanta uma questão importante, sabe? Sem a chave hermenêutica do evento de Cristo, a ressurreição e exaltação, o Salmo 110 parece um erro lógico, um bug no sistema literário hebraico. Mas com a lente certa? Com a chave do Novo Testamento, esse suposto erro se torna a base absoluta de toda a cristologia. O texto demonstra que o Messias ultrapassa a biologia. Ele é filho de Davi historicamente, mas sustenta uma soberania atemporal acima do próprio Davi.
A síntese de tudo isso é, sinceramente, de tirar o fôlego para quem está acompanhando com a gente. Fica muito claro que tentar forçar a figura de Cristo em cada vírgula do Antigo Testamento é um erro metodológico, claro. Mas ignorar a vasta e complexa unidade da Escritura por dezenas de séculos é um erro ainda maior. A unidade é inegável quando a gente olha com profundidade. Retomando um ponto central que lemos, a primeira carta de Pedro sugere que os próprios profetas antigos investigavam e tentavam compreender algo gigantesco que eles mesmos estavam escrevendo. Eles sabiam que construíam uma fundação para uma glória que só faria sentido muito lá na frente. Essa imagem dos profetas como investigadores do próprio texto é belíssima. Reforça a tese fundamental do material, que o mesmo Deus que agiu no Êxodo, a figura que surgiu nas nuvens para Daniel e que prometeu o servo sofredor em Isaías, é milimetricamente quem se fez carne. A mesma entidade em todo o arco da história. Como atesta o livro de Hebreus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. A leitura apostólica não inventou do zero uma teologia de luto. Ela percebeu uma continuidade colossal que sempre esteve lá. O texto original termina fazendo a gente pensar: a Bíblia está sendo lida hoje como os apóstolos leram. E eu queria elevar um pouco essa reflexão com um pensamento final para a nossa audiência mastigar um pouco. Tô atenta. Manda lá. A gente passou a imersão toda avaliando o assombro de mentes brilhantes do primeiro século que, depois de um evento transformador brutal, conseguiram reler seus textos mais sagrados sob uma luz completamente nova. Então fica a pergunta: que certezas absolutas do nosso próprio mundo contemporâneo poderiam mudar de significado amanhã se a gente apenas trocasse a lente pela qual nós fomos ensinados a enxergar a história? Fica a provocação para nossa mente.